Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura e hoje eu quero falar um pouco sobre espiritualidade. E já adianto que esse vídeo não é um vídeo fácil de gravar pra mim, inclusive eu fiz uma coisa inédita pra gravar esse vídeo, que é eu escrevi um roteiro inteiro, com começo, meio e fim, juntando todas as questões e como foi meu processo com a espiritualidade. E eu não tô usando ele pra gravar esse vídeo. Quando eu comecei a parar pra pensar o que significava espiritualidade pra mim, como que tinha sido meu processo comigo na prática, ele foi muito confuso, ele ainda é muito confuso, eu não tenho todas as respostas e eu acho que me permitir não ter todas as respostas e parar de ficar racionalizando tudo e procurar, sabe, que um jeito que seja lógico atrapalha muito o processo. Então, eu acho que se esse vídeo fosse um vídeo com começo, meio e fim extremamente lógico, seria incoerente no fim das contas, porque o meu processo com a espiritualidade não foi assim. Então, não faria sentido. E além da dificuldade de não ter um roteiro pra gravar esse vídeo, eu fico constrangida de gravar esse vídeo, sabe? Embora eu já paute muito questões que falem muito sobre emoção, autocuidado, questões que são muito subjetivas, eu sempre tento levar pro lado da psicoterapia, mostrar um pouco como saúde mental é sim uma questão de saúde pública, como isso é negligenciado, como a gente tem que olhar pra isso. E eu tento ao máximo distanciar da questão da espiritualidade, porque quando as coisas ficam um pouco mais soltas, sabe? E eu quero que as pessoas deem atenção, eu quero que as pessoas deem importância. Então, esse vídeo é muito difícil de gravar pra mim. E eu espero que esteja tudo bem. A espiritualidade pra mim sempre foi uma questão muito antagônica. Nunca fez muito sentido. Sempre foi uma coisa meio esquisita pra mim. Porque eu tenho uma mãe que é extremamente espiritualizada. Extremamente espiritualizada no nível de que, tipo assim, eu e meus irmãos temos um nome baseado na numerologia, sabe? A razão do meu nome ter dois L's, H e dois N's é por conta da numerologia. O primeiro livro que minha mãe me deu na vida foi O Segredo quando eu tinha, sei lá, 10 anos. Eu sabia meu mapa astral com 8, sabe? Minha mãe é extremamente espiritualizada, ela sabe todas as medicinas alternativas. E ela já foi de várias religiões diferentes, ela já teve crenças muito diferentes, enfim. Em contrapartida, meu pai é a pessoa mais cética que existe. Ele é tipo assim, o rei da meritocracia, ateu, Deus não existe, faz o seu, enfim, são completamente opostos, completamente diferentes. E eu só me dei conta do quão espiritualizada e como eu tinha acesso muito cedo a essas medicinas alternativas quando eu vim pra São Paulo, porque, cara, foi um choque de realidade muito grande. Tem uma frase que a Yasmin sempre me fala que é muito fácil ser um peixe grande num aquário pequeno. E eu acho que isso faz muito sentido quando se pauta espiritualidade, porque realmente, cara, eu era super alto astral quando eu morava na praia, mas super alto astral. Eu me achava super cética, super na internet, ovelha negra, pra frentex, só que eu não tinha noção o quão o meu contexto era muito espiritualizado, sabe? Tipo, se eu tava com uma caganeira que fosse, eu ia perguntar pra minha mãe o que era, ela ia olhar no livro da Cristina Caro e descobrir que origem psicológica e que trauma aquilo pode ter, sabe? Sempre foi uma possibilidade pra mim. E sem contar que morar numa cidade minúscula, litorânea, 5 minutos da cachoeira, 10 minutos da praia, um contato absurdo com o verde, enfim, tudo isso realmente deixa a gente muito mais num lugar, sabe? Faz o tico e o teco baterem direito ali. O ritmo na praia é outro e eu só percebi isso vindo pra São Paulo. E isso tem tudo a ver com o distanciamento que eu tive com a minha espiritualidade. Embora eu nunca tivesse sido muito religiosa, nunca fui cristã, nunca tive um grande contato com a igreja, sempre fui muito crítica em relação a essas coisas, eu tinha um contato com a espiritualidade muito grande, porque eu tava sempre em contato com a natureza. Minha mãe sempre me falou muito sobre o universo e, enfim, coisas que são extremamente subjetivas. O poder de mentalizar alguma coisa, sobre o poder de desejar muito forte alguma coisa, o poder de se cuidar, de olhar pra si, enfim, minha mãe sempre pautou muito essas coisas. Então a minha religião, a minha espiritualidade como um todo era muito sobre o universo. Até hoje, quando eu imagino, tipo, algo próximo de Deus, eu imagino os planetas e as coisas da galáxia mexendo. Pra mim, isso aí, de alguma forma, é Deus, hoje em dia. E por mais que eu não soubesse explicar, e por mais que eu não soubesse entender, e por mais que achassem bizarro, era uma parada que me fazia muito bem. Muito, 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 muito bem. Tipo assim, era uma esperança que eu tinha o tempo inteiro, era uma certeza e uma estabilidade, sabe? Eu sabia que tinha alguma parada que só queria que ficasse tudo bem, sabe? É isso, não fazia absolutamente o menor sentido, eu não consigo dizer
porque eu não consigo explicar como. Mas é isso, eu encostava a cabeça assim na van indo de Mongaguá pra São Paulo. E aí eu via a serra e eu falava assim, caralho, é isso. Tipo, me vinha um bem-estar no corpo gigantesco, uma paz muito grande. Era só porque eu tava me sentindo em contato comigo, sabe? Não sei se era o Deus que existia em mim, se era o Deus que tava lá, sei lá, eu não tenho a menor ideia. Só sei que me fazia muito bem. Só que na prática é muito mais fácil ter um contato muito grande com o universo, isso é da paz e gratidão pra caralho quando você mora numa cidade pequena, em que realmente o tempo é outro, que as coisas são outras, quando você tem uma família bem estruturada, quando você não passa dificuldade financeira, enfim. Realmente é muito mais fácil acreditar que o mundo é um lugar bonito e que tá tudo bem quando as condições estão ótimas. E quando eu vim pra São Paulo, eu descobri absolutamente tudo isso. Eu descobri feminismo, eu descobri questões raciais, eu descobri direitos humanos, eu descobri tudo. Quanto mais eu me politizava, menos esperança eu tinha no mundo, sabe? E era muito louco porque não foi um processo lento de se descobrindo. Era tipo assim, que gratidão, você tá louca? Olha o mundo aí, que merda que tá. Ocupação nas escolas, fora Temer, os caralho, que mané gratidão, você tá doida? Foi um choque de realidade muito grande, porque de onde eu vinha, o rolê era outro. Eu fui literalmente boicotando toda a minha espiritualidade, porque eu achava que era insensível em relação ao meu recorte social, sabe? Que eu tava sendo hipócrita, que eu tava sendo injusta. Quando eu pensava que ia ficar tudo bem, eu falava assim, não, o mundo é injusto, a gente tem que fazer as coisas ficarem melhores, sabe? Isso é muito louco, porque eu sempre me identifiquei muito com criadores de conteúdo que falam sobre religião, com a galera cristã, enfim, eu sempre tive uma identificação muito grande, só que não acreditar em Deus cria uma barreira muito louca, sabe? Cria uma barreira que não existe, tipo, me colocam num outro lugar e eu coloco essas pessoas num outro lugar como se a gente não pudesse ter uma afinidade muito grande, porque como se nossos princípios fossem muito diferentes, quando muitas vezes eles são exatamente os mesmos, só que com caminhos extremamente diferentes. E é isso, quando eu vim pra São Paulo eu comecei a me politizar bastante, eu fui descobrindo toda a profundidade das questões e como que a gente tinha um monte de coisa pra resolver, então, sem tempo pra gratidão, irmão, sabe? Tipo assim, agradeci assim, mas, poxa, não dá pra agradecer muito, né? Porque na prática tá tudo bem errado. Fiquei completamente sem esperança. Me desvinculei completamente dessa coisa que eu não entendia o que era, sei lá, até hoje não sei explicar, porém uma coisa que me fazia muito bem, que eu chamo de universo. Às vezes chamo de deusa, às vezes chamo de mundo, às vezes chamo de cosmos, às vezes chamo de, sei lá, coisa. O nome é o de menos. Isso aqui não importa muito, não. Mas apesar de começar o meu processo de me politizar, eu lembro que eu sempre postava alguma coisa sobre ficar bem, sobre agradecer, sobre ter esperança, enfim. Tentava resgatar isso de um jeito que fosse sensato, sabe? Queria muito que fizesse sentido. Isso é um problema gigantesco quando se fala de espiritualidade. E uns seguidores meus da época falaram assim, cara, isso tudo que você fala tem muito a ver com o budismo. Você conhece o budismo? Queria te mostrar, te levar pra conhecer, pra apresentar tal. E eu jantei com essa galera e descobri o budismo e fiquei tipo, caralho, faz muito sentido. O budismo tava muito alinhado com tudo que eu acreditava em relação a sentir que eu sou parte de uma coisa muito maior, fala muito sobre o universo, sobre o cosmos, sobre coisas que a gente não entende, fala sobre vibrações, sobre mantras, sobre, enfim, coisas que são energéticas, pauta coisas que são muito difíceis de entender, mas sempre de um jeito que faz muito sentido. E pra mim até hoje, sério, é a filosofia que mais faz sentido. É muito louco como eu leio e penso, é exatamente isso. Inclusive essa parada aqui que fica aqui atrás chama oratório, e dentro dela tem um gorozon, que é um pergaminho que os budistas te dão quando você decide se tornar budista, que basicamente simboliza o seu eu, a sua vida, enfim, mil coisas. E a principal prática dessa vertente budista é você recitar os mantras budistas em frente ao gorozon, enfim, você se alinha com o universo, você se conecta com o seu eu, enfim. E foi esse contato com o budismo que fez eu me reconectar com essas experiências, me reconectar com o subjetivo, aceitar que tem coisas que eu não entendo, conseguir resgatar essa espiritualidade que tava tão difícil. Inclusive, quando eu fiquei mal, o budismo me fez muito bem. Eu não sei dizer se necessariamente no sentido de, tipo, recitar os mantras e sentir uma força, tal, mas era muito bom saber que eu tinha esperança, sabe? Eu sentia que
tinha pelo menos alguma coisa que me fazia bem, ou alguma coisa que eu sabia que queria que tudo ficasse bem, sabe? Mas aos poucos fui perdendo a prática e simplesmente fui parando de fazer, mas enfim, nada de ruim aconteceu. Ainda acho budistas incríveis, mas pratico muito, muito, muito de vez em quando. E uma coisa que foi muito louca é que o budismo foi um gatilho muito louco pra eu começar a falar sobre espiritualidade na minha terapia psicocognitiva comportamental, tal, toda certinha. Porque a minha psicóloga sempre trouxe essa pauta como uma coisa importante, sabe? Tá bem com o seu emocional, com o seu espiritual, com a sua família, com o seu emocional, sabe? Ela sempre foi uma coisa que ela trouxe e o budismo era um gatilho pra eu começar a falar sobre as coisas e perceber que lá no fundo eu ainda falava algumas frases que eram frases da Elora de 16, que acreditava no universo e que no fim ia ficar tudo bem, sabe? E perceber que eu ainda tinha essas crenças mexia muito comigo, porque eu me sentia injusta de acreditar nessas coisas, mas ainda assim me sentia bem de acreditar nessas coisas, sabe? Porque fala sério, acreditar em qualquer coisa que a gente acha que vai fazer bem porque sim, é inocente, porque o mundo é muito injusto e eu não queria admitir que eu acreditava numa coisa tão improvável. E foi indo na sessão de terapia, começando a falar sobre essas crenças que eu percebi como eu ainda tinha isso em mim, sabe? E fui aos poucos tentando resgatar. Eu reli textos que eu escrevi e, meu Deus, eu tinha uma esperança que, putz, meu Deus, eu achava que tudo ia ficar 100% maravilhoso, a sociedade era um lugar lindo, flores e arco-íris, sabe? Muito inocente, coitada dela. Mas era isso, ao mesmo tempo que era inocente, me fazia muito bem, sabe? Olha o nível que a gente chegou. A gente se culpa de ter esperança. A gente se culpa de confiar numa coisa subjetiva. A gente se culpa em qualquer coisa que possa nos fazer bem de graça. A gente não acredita. Tem noção do nível que a gente chegou enquanto sociedade? Tipo, isso é muito maluco. Fala sério. Praticar a minha espiritualidade por ser politizada, por ter noção do quão injusto são as questões políticas, as questões sociais. Isso é muito doido. E toda essa bagunça coincidiu muito com esse boom que teve sobre autocuidado e astrologia, etc. E foi isso que eu comecei a voltar a falar sobre essas coisas que a minha mãe falava pra mim desde criança e parar de zoar a minha mãe por acreditar nessas coisas. Então eu refiz meu mapa astral depois de muitos anos. Eu voltei a estudar os benefícios de ervas, de plantas, a saúde, da natureza, os mantras, o universo, enfim. Coisas que são, sim, muito subjetivas, mas que são ancestrais, que são sagradas, que são ensinamentos de muitos e muitos anos. Eu recuperei o interesse e a fé nessas coisas. Eu acho que esse vídeo é muito sobre fé, nossa, é muito sobre fé. Eu consegui acreditar naquilo de novo, porque é um processo que tem que ser natural. Não tem como eu fingir que acredito em alguma coisa que eu não acredito. Não tem como eu fingir pra mim mesma, nem pra ninguém. Ou melhor, eu até posso fingir pros outros que eu acredito em alguma coisa que eu sei que eu não acredito, sabe? E conseguir acreditar de novo é muito forte, cara, porque é um processo honesto. Não tem como você fingir pra si mesma que tá sentindo alguma coisa. E pra mim isso foi muito especial e ainda é, sabe? E eu tô num momento super de desacelerar, sabe? Esse vídeo tá com 20 minutos, eu não tô nem aí, real. Eu tô totalmente na contramão em muitos sentidos. E eu sinto que isso é me conectar com uma parada ancestral, sabe? Todo o meu rolê espiritual é muito sobre me reconhecer enquanto um pedacinho muito pequeno da história, sabe? Tipo assim, de relembrar o que é sagrado pra minha cultura, pras mulheres que vieram antes de mim. Um contato muito, muito forte com a natureza, coisas que significam muito pra natureza. Porque fala sério, cara, se eu acho lindo o meu processo de crescer enquanto ser uma jovem nesse mundo e tal, e todas as transformações que eu passo em tão pouco tempo, imagina a Terra! Fala sério, ela tem milhões, bilhões, sei lá quantos anos, ela tipo tá amadurecendo há muito tempo, ela é muito sábia, tipo, ela fez a porra de um ciclo perfeito, onde nada deixa de ser aproveitado, sabe? Eu acho isso muito especial. E sempre volto pra mesma questão de se a Terra é um ciclo perfeito, se ela faz tudo pra ser reaproveitada, e eu sou filha da natureza, porque enfim, nasci de uma mulher, tenho matéria orgânica, eu sou parte desse processo, sabe? E isso me dá um conforto muito grande, sabe? Porque a situação política tá num momento muito delicado, a sociedade tá num momento muito delicado, mas isso é uma fração tão pequena, tudo, sabe? Sem querer tirar a importância dessa pauta, óbvio que não. Mas acho que a gente merece ter uma razão, mesmo que não faça sentido, pra ficar bem, pra ter um apoio, pra acreditar em alguma coisa, pra ter esperança, sabe? Pra ter fé. Olha isso, a gente merece ter fé. Esses dias um amigo meu me perguntou:
meu, eu te acho super espiritualizada, só que eu não vejo você falando muito sobre essas coisas. O que você faz? Quais são os seus rituais, tal? E foi muito louco, que foi só nesse momento que eu percebi como eu não tenho muito essas paradas, sabe? Pra mim, fazer a faxina é uma coisa extremamente espiritual. Sabe? Tipo, cara, eu limpo e penso assim, meu Deus, olha esse ciclo que se renova, sabe? Eu acho lindo, 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 lindo. Tomar banho pra mim é muito espiritual. Tipo, não tem... Claro que tem momentos que eu quero colocar todas as pedras e 1000 ervas e não sei o que, mas não é só sobre isso, sabe? É muito mais sobre o que eu tô sentindo. Meu, tem dias que eu ouço uma música que eu tenho certeza que foi sei lá quem que botou aquela música pra eu ouvir naquela hora. Acontecem coisas que são acasos tão improváveis e com um timing tão perfeito que eu falo assim, não é possível que isso seja sem querer, sabe? E eu me permito acreditar nisso, sabe? A gente pode só sentir um pouquinho, só sem se sentir boba. Pode, não pode? Isso do ritual é muito louco, porque, cara, tem dançar, por exemplo. Dançar é uma parada que eu acho que eu tô tão em contato com sei lá o que. Tipo assim, é tão instintivo, é só o meu corpo fazendo o que ele tem vontade, sabe? Não tem como ser mais natural que aquilo. Eu só deixo ele fazer o que ele quiser e ele vai lá e faz. E o quão especial isso é, o quão ancestral é dançar. Meu Deus do céu, isso é tão rico. Quantos povos não fizeram isso? Eu sinto naquele momento, mesmo que eu esteja em casa sozinha, eu sinto que eu tô honrando aquela galera. E eu me sinto extremamente constrangida de falar isso, parecer maluca. E mais do que isso, tem coisas que eu acho que são tão sagradas que eu tenho receio de compartilhar e perder o significado, sabe? De usarem isso contra mim. De esvaziarem uma coisa que é tão especial, de virar motivo de piada, sabe? Uma coisa que é sagrada pra mim. Sagrada, literalmente sagrada. É o momento que eu tô em contato com a minha espiritualidade. E ver isso virando piada na boca de um estranho dói muito. É muito doido. Mas eu acho que de toda essa conversa, o que é mais especial pra mim, o que foi um divisor de águas pra eu conseguir me reconectar com a minha espiritualidade, é me permitir sentir e aceitar coisas que não fazem sentido, que não são lógicas, que eu não entendo e que me fazem bem, sabe? Se me faz bem, eu não preciso entender porquê, sabe? A gente já passa por tantos processos, a gente tem que mentalizar absolutamente tudo, a gente tem que pensar em tudo o tempo todo. Isso eu quero só sentir e só aceitar e só achar gostoso, sabe? Pelo menos com a espiritualidade eu quero me dar o luxo de falar assim, eu posso só confiar, eu posso só agradecer, a gente já tem que fazer tantas outras coisas em tantos outros âmbitos, se a gente se podar até de confiar no mais subjetivo possível, meu Deus, é muito ruim. E é isso. O meu processo com a espiritualidade é esse, é extremamente bagunçado, com indas e vindas e muitas influências de muita coisa, mas sobretudo me sentir parte de alguma coisa, seja ela qual for, independente do nome, sabe? Não tô nem aí, sério. Me fazendo bem, fazendo com que eu me sinta parte de algo, eu aceito. Eu só aceito. E é isso. Eu tô morrendo de vergonha desse vídeo, vocês não fazem ideia. É isso. Um beijo e paz.